O processo de industrialização exigiu da ciência um acompanhamento dessa realidade. Nesse contexto, o papel do psicólogo na empresa sofreu modificações ao longo do tempo, onde uma preocupação com o aspecto psicossocial do ser humano se realizou mais recentemente, uma vez que o trabalho possui íntimas relações com a nossa saúde mental. Para compreendermos melhor estas tais relações, vamos conversar com o Fábio Ferreira da Silva, psicólogo formado pela Unesp de Bauru e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pelo INPG. O que uma empresa espera de um psicólogo? Hoje a atuação do psicólogo, ele acaba sendo não tão abrangente quanto ainda deveria ser. Tá? Então o psicólogo hoje ele está atuando basicamente com recrutamento e seleção, treinamento das pessoas, mas ainda tem muito caminho que o psicólogo poderia aprofundar e ajudar a própria organização. Tá? Então, hoje, podemos dizer que o psicólogo é contratado por uma empresa para selecionar bem, então para contratar o melhor funcionário, para diminuir o custo dessa seleção e rotatividade desse profissional. Então, conseguir achar, como é dito no mercado, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Basicamente isso. E para desenvolver as pessoas. Basicamente é esse o trabalho do psicólogo e o que a organização espera hoje desse psicólogo. Então, conseguir identificar os gaps que a pessoa que foi contratada ainda tem, que é lógico, todas as pessoas, por mais que a gente busque selecionar o melhor candidato, todos têm gaps, todo mundo tem alguma coisa que precisa desenvolver mais. Então, o psicólogo está lá para selecionar bem e para desenvolver nas áreas que a pessoa contratada está lá, que ainda tem que desenvolver um pouco mais. Então, ele vai ajudar sempre em programas de treinamento, programas de desenvolvimento, baseado no que o cargo está exigindo dessa pessoa. O que é uma atuação muito ainda aquém de toda a potencialidade do próprio psicólogo. Então, a gente vê que, através da revolução industrial que veio, as empresas sempre voltaram muito para o desenvolvimento tecnológico. Então, foi a área de atuação foi a área de atuação da parte de desenvolvimento da organização. A organização ia lá e pensava como melhorar a linha de produção, como melhorar para o trabalho ser mais rápido. E isso foi, obviamente, melhorando muito a quantidade, a produtividade dessa pessoa, mas não necessariamente a qualidade do trabalho. Então, hoje, os funcionários estão muito mais críticos. Eles questionam muito mais, diferente de uma época da Revolução Industrial. Então, hoje a pessoa está lá com todos os anseios, está lá com todas as seus sonhos. Então, ela questiona, ela muda, ela não concorda com os valores da empresa, ela troca de empresa. E muitas empresas ainda não têm essa visão de como o psicólogo pode ajudar a trabalhar nesse sentimento dessa pessoa, nesse significado que ela dá para o trabalho. Então, isso é um caminho que ainda está por vir. Talvez as grandes organizações hoje já comecem a pensar um pouco mais. Existem pesquisas que mostram que hoje o trabalhador não fica mais na empresa simplesmente por conta do salário. Tem até a teoria de Maslow que fala sobre isso, da teoria das necessidades humanas, que ele vai evoluindo de um grau de necessidades físicas até a parte de autorrealização. Hoje o funcionário não está mais lá para isso. Então, se ele não concorda com alguma coisa que acontece na empresa, ele simplesmente sai da empresa e busca uma com valores mais próximos. E esse é um ponto que ainda o psicólogo pode atuar muito, que ainda não está sendo atualizado. Assim, as empresas ainda não estão entendendo isso como um todo. Como é que fica a saúde mental do trabalhador? Agora começou um foco um pouco mais específico em cima disso. Antes, a medicina do trabalho, ela veio também, na época da Revolução Industrial, ela veio simplesmente para tratar as doenças físicas das pessoas, muitas vezes nem relacionadas ao trabalho. Isso na primeira parte da Revolução Industrial. E foi evoluindo. Então, na década de 50, a Organização Internacional do Trabalho acabou identificando a necessidade de uma pesquisa maior sobre isso e começou a fomentar para as empresas buscarem esse conhecimento. Mudou-se daí, de uma ideia de médico do trabalho para saúde ocupacional e hoje uma saúde
do trabalho, da saúde do trabalhador, que hoje começa-se a pensar o funcionário como um todo. Então, desde a sua ergonomia no trabalho, parte de saúde física, mas a saúde mental ainda não é o foco. A gente vê nas empresas também, tirando as grandes organizações, que tem o médico, tem o fonoaudiólogo, o enfermeiro, mas você não vê o psicólogo atuando diretamente na área de saúde do trabalhador. A parte ambulatorial, médica, dificilmente tem o psicólogo. É identificado pelo médico, esse médico acaba encaminhando para psicólogos parceiros, psicólogos da comunidade, psicólogos do plano de saúde que a empresa oferece ao colaborador, mas o psicólogo dentro da empresa atuando, ele, na saúde mental, acaba sendo muito pouco. Dados do INSS mostram que só de afastamento, por exemplo, esse ano, nesses 7 primeiros meses de 2014, foram mais ou menos 1,5 milhão de afastamentos. O custo disso para um governo e indiretamente para a sociedade é muito alto. Desses, a depressão, por exemplo, ela é a 13ª somente no critério de afastamento pelo INSS. E a parte de transtornos comportamentais ligados a drogas e outras substâncias ilícitas acaba sendo o 18º no ranking do que faz o funcionário se afastar. Então ainda não é o foco da empresa. A empresa está atuando ainda, queira ou não queira, nas doenças físicas das pessoas. Os problemas que acontecem, por exemplo, de acidente de trabalho, ou maléria, ou qualquer outra coisa que acaba sendo mais importante, acaba tendo um custo maior, e ainda a parte de doença mental, saúde mental do trabalhador, ela tem programas pontuais para tentar melhorar a satisfação da pessoa, a satisfação do colaborador. Então, programas dos mais variáveis possível. Então, desde um job rotation, que a gente fala, que a gente roda o funcionário por todas as áreas da atuação dele lá dentro, participa de todas as partes do processo, para conhecer um pouco mais e não ficar naquela ideia antiga de capitalismo, que o cara está lá só para apertar a porca. Não, hoje ele conhece todo o processo, ele se identifica. Isso melhora muito a satisfação dele. Mas a parte de dizer que o psicólogo hoje está dentro da organização para atuar basicamente com a saúde mental dele, hoje não acontece e num curto espaço de tempo não dá para dizer que vai acontecer. Vai demorar um pouco ainda até esses transtornos serem efetivamente, trazerem efetivamente mais problemas para a empresa. Queira ou não queira, a empresa está lá para minimizar, o RH está lá, na verdade, para trabalhar a satisfação do funcionário, tudo, mas não está simplesmente para fazer isso. Está lá para ajudar a empresa a ter mais lucro. Queira ou não queira, a empresa está lá para isso. Então, ela está lá para ter lucro, para ser rentável, para trazer um retorno para o acionista. Então, hoje, o prejuízo ou o custo que a saúde mental dá para a empresa ainda é pequeno, comparado com os outros, né? Então, o psicólogo está mais para uma área administrativa, vamos dizer assim. Existe toda uma crítica aí que alguns autores fazem sobre o capitalismo. Você considera que o capitalismo, o sistema econômico em si, é a causa do adoecimento humano? Eu acredito que hoje não dá para dizer que é só ele. Talvez sim, por toda a evolução do trabalho, desde a Revolução Industrial, que veio, onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar 16, 17 horas por dia, sem direito algum, sem nada, vamos dizer assim. Com certeza era. Hoje evoluiu-se muito nesse sentido. Hoje tem teóricos, tem teorias que trazem muito a parte de satisfação no trabalho. A própria psicologia social traz o trabalho como atividade vital humana, que é através do trabalho que a pessoa acaba construindo o mundo e se construindo. Então, o trabalho, queira ou não queira, ele é o que faz a gente desenvolver, faz a gente crescer. Foi o que transformou a gente de um mero ser vivo para uma pessoa, por um ser vivo hoje com as capacidades superiores desenvolvidas, como a gente fala. Hoje a desigualdade, comparado desde a evolução também do próprio capitalismo, é muito menor, comparado do que tinha.
Eram muito mais pessoas pobres, naquela ideia, a ideia tradicional de o capitalismo branco, aquela pessoa que detinha todos os poderes econômicos e o pobre que trabalhava para ela. Hoje não. Hoje a gente tem profissionais liberais, a gente tem inúmeras outras formas de trabalho. Então dizer que ele é todo o culpado, não dá para dizer. Talvez o ser humano ainda tenha que evoluir muito na percepção de, independente do sistema econômico, o ser humano é único. É uma raça que precisa se unir. Acho que independente aí do sistema econômico que o país ou que o mundo vive. Temos vários exemplos de países totalmente desenvolvidos, extremamente capitalistas, porém com qualidade de vida excelente, com pessoas lá que, assim, em nível de depressão, em transtornos mentais, é baixo. Comparado, por exemplo, com um país dito socialista, hoje. Que a gente sabe muito bem que não é socialista também, são ditaduras. Mas é mais a forma como a pessoa tem liberdade ou não de fazer o seu trabalho. Lógico, no capitalismo, até pela produção e pela necessidade de produzir cada vez mais, essa competitividade cada vez maior, é fragmentado muito mais o trabalho da pessoa. Então, a pessoa acaba não tendo conhecimento de todo o processo, mas aí existem as estratégias que eu falei. Então, a pessoa acaba conhecendo um pouco mais, acaba indo para todas as atividades, e não tinha mais aquela história que a gente escutava, que o capitalismo, o cara aperta o parafuso e não sabe por que aperta o parafuso. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia os trabalhadores sabem por que aperta. Os trabalhadores vão para outros setores onde ele acaba fazendo uma atividade que vai impactar no trabalho do outro, eles sabem isso. Então, eles conseguem ver sentido no trabalho, diferente de um capitalismo mais tradicional, mais antigo. Você acha que o psicólogo, então, na empresa, ele está ali para servir os interesses econômicos? Não. Até pelo código de ética do psicólogo, ele não pode atuar dessa forma. Ele está ali para ser o mediador entre o que a empresa, o mercado demanda, mas também o que o funcionário precisa. O que a pessoa ali, no papel de funcionário, tem necessidade. O RH, se o departamento de RH, se o psicólogo que está lá não fizer isso, não vai ter outro departamento da empresa que vai fazer. O psicólogo que tem toda a sua formação galgada no ser humano. Então é ele que tem que questionar. Então questionar, dar um plano de carreira, identificar potencialidades da pessoa que está lá, para onde ele pode ir ou não, e às vezes até conseguir orientar a pessoa de que aquilo não é o caminho que ela quer seguir. Então o psicólogo está lá para isso. Mas também, lógico, para dar lucro para a empresa. Certo. Ele está lá no meio desses dois, tendo que ter esse jogo de cintura para lidar.